chamarem. Bom, Jorginho, a avaliação dessa partida, dessa derrota hoje aqui em Pelotas, que tu acha que faltou para o Vasco até criar mais no primeiro tempo, segundo tempo o jogo melhorou de qualidade? Verdade, o primeiro tempo foi muito ruim, nós jogamos só na vontade, não teve criatividade nenhuma, não tivemos a posse de bola, que é o forte da nossa equipe. Já no segundo tempo conseguimos fazer isso, apesar de ter uma posse de bola maior no primeiro tempo, a gente não conseguiu ser efetivo. E eles conseguiram muito bem finalizar várias vezes, é o que nós tínhamos feito contra o Avaí, várias finalizações, não conseguimos fazer nesse primeiro tempo. Já melhoramos muito no segundo tempo, e quando a partida basicamente já estava definida, tomamos um gol numa desatenção nossa, e agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Nós só dependemos da gente, isso é muito importante, ainda não precisamos ainda depender de outros resultados, isso é fundamental, e que a gente mantenha dessa forma, que a gente realmente assim possa ganhar os jogos que tem pela frente, para que a gente não dependa de ninguém. Conversando com os jogadores, o senhor conseguiu detectar o que aconteceu, principalmente nos primeiros minutos, que teve ali 2 oportunidades relâmpago do Brasil de Pelotas? Bem, o Brasil de Pelotas é muito forte na bola parada, isso a gente já sabia. Nossa equipe já mais de 6, até no jogo de hoje, 7 jogos aí que a gente não toma, desde que a gente mudou a forma de marcar, né, trabalhando mais em zona, a gente não toma mais gol, e a gente sabia que eles eram muito fortes em relação a isso. Teve algumas desatenções, mas a gente conseguiu corrigir essa situação, mas precisávamos realmente pressionar o homem da bola, o que aconteceu. Infelizmente tomamos um gol ali de fora da área, e depois um gol que a gente realmente não esperava tomar aos 45 minutos. O início com o Jorge Henrique, ao invés do Júnior Dutra, e a entrada do Thales no intervalo, deu a resposta que tu queria? Melhorou pelo menos porque a gente conseguiu ter uma disputa ali entre os zagueiros. A gente estava perdendo quase todas as bolas, como a gente não conseguia jogar, que essa era a proposta, a gente jogar por baixo, não ficar lançando bola, cruzamento na área, porque a equipe deles é uma equipe relativamente alta, a zaga principalmente. Então a gente queria bolas em velocidade, a gente chegando lá, construindo o jogo, com toques de bola, mas a gente não conseguiu fazer esse tipo de jogo, e aí a gente teve que partir para uma outra situação, que era junto com o Thales, e até coloquei depois o Dutra, faltavam 15 minutos, mas jogo bem controlado, como eu falei, e acabamos tomando um gol numa infelicidade. A gente, quer dizer, um jogador não conseguiu entrar na linha de impedimento e acabamos tomando esse gol. Conversando com os torcedores do Vasco antes da partida, aqui mesmo no estádio Bento Freitas, eles deixaram bem claro que não, o importante é subir para a primeira divisão, não interessa se for com título, sem título. Esse é o pensamento de vocês, conseguir matematicamente primeiro essa questão de subir, depois pensar no título ou não, só em subir. Se não der o título, aí paciência. Bem, no início, é claro que pela arrancada que nós tivemos, criou-se uma expectativa muito grande, que a coisa seria mais simples, mas não é. E a gente viu o quanto é difícil jogar aqui contra o Brasil de Pelotas, uma equipe muito forte, muito determinada. E é esse tipo de jogo que a gente tem na segunda divisão. É um jogo com muito mais força, vontade, força física do que basicamente uma questão técnica. E aí nós perdemos a gordura toda que nós tínhamos, e agora a coisa está bem apertada. Então hoje, com certeza, o mais importante é nós subirmos, porque eu já falei sobre isso, o Martim já deu uma colocação, mas antes desse jogo a gente já tinha todas as possibilidades. Agora a gente está sabendo também que o Atlético Goianiense está vencendo o jogo, dificulta bastante para a gente, que são 6 pontos de diferença, que vão nos separar em 4 jogos. A gente tem que ganhar tudo, os caras têm que perder pelo menos 2. Mas vamos continuar acreditando, mas com certeza o principal agora é subir, porque no Vasco não vai ter nenhuma foto de um time campeão da Série B de 2016 se isso acontecer. Jorginho, primeiro turno, 70% de aproveitamento, um time na liderança isolada. Nesse segundo turno, o aproveitamento não chega a 50%. Quando a gente fala em queda de rendimento, é muito complexo. Na tua opinião, é a questão física que está pegando agora a reta final? É a ansiedade por querer subir de uma vez? O que tu acha que está pegando agora? Não é a parte física. Tanto que a gente chegou no final, a gente correndo bem, a equipe deles também estava tão cansada quanto a gente. O gramado é um gramado pesado, difícil de se jogar, mas a equipe realmente assim teve uma queda de rendimento técnico. Né? E a gente está procurando organizar taticamente a equipe não ficar tão exposta, mas infelizmente a gente teve essa queda de rendimento de alguns jogadores, e com isso, com certeza, a gente teve uma queda de rendimento de uma forma geral na equipe.
Agora, falando em forma técnica, o Nenê é um jogador técnico, é inevitável. E o senhor falou que muito vale na Série B a questão física, a força. Como o senhor acaba conversando com ele para dosar a técnica com a força, que hoje ele fez a diferença até no gol de empate? Bem, ele é um jogador muito voluntarioso, né? Mesmo não sendo esse jogador de confronto, mas ele é extremamente inteligente, ele não desiste nunca, ele volta para marcar, ele dá o combate. Então, o jogador Nenê é sempre um jogador muito importante, mas como eu falei, o mais importante é que nós dependemos da gente mesmo, a gente pode fazer os nossos resultados em casa e com certeza isso vai acontecer. 4 jogos, 3 equipes que já não estão brigando por muita coisa, nem para subir, nem para o rebaixamento, só o Bragantino que está apavorado lá embaixo. Muda alguma coisa em relação aos adversários ou o Vasco tem que melhorar em relação a si mesmo, Jorginho? Eu acho que é isso aí que você falou. Primeiro, nós temos que melhorar. A outra coisa é que você joga contra uma equipe sem muita responsabilidade. Isso às vezes é ruim, né? Mas com certeza nós precisamos melhorar nossas atuações. Precisamos estar muito atento nesses 4 jogos para que a gente consiga o nosso objetivo. Obrigado, Jorginho. Tá, então, muito obrigado, Jorginho. Então, ele que conversou com a imprensa e o Vasco da Gama aqui vai direto para Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Para quem ligou agora, o Vasco acabou perdendo 2-1, gol no finalzinho da partida. Valeu, pessoal. Valeu, Lindo. É bom, valeu, irmão. Obrigado aí.